Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso PodPEC. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei. Estou à frente deste projeto aqui com vocês. É um prazer enorme para mim fazer essa gravação, trazer conteúdo para vocês, dar a oportunidade de vocês terem conteúdo qualificado, sem custo e que possa trazer conhecimento, melhorar a vida de vocês em diversos aspectos. Então, a gente sempre cuida da lista das pessoas que a gente convida para que a gente possa dar alguma coisa para vocês. Eu vejo aqui como se fosse até uma responsabilidade nossa como empresa trazer uma melhor condição de vocês terem conhecimento, informação, insights, inspirações que possam mudar a vida de vocês, tá? Então, divulga o nosso conteúdo. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal do YouTube. Agora a gente tem um canal específico do PodPEC, porque o PodPEC era dentro do canal da Pernambuco Consultora. Aí ele cresceu tanto que agora a gente tem um canal próprio, tá? Para quem não se inscreveu ainda, também nas nossas redes sociais, Pernambuco Consultora, e o meu é Mariana Vanderlei 1, tá? Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é importante para você. Então, indica para alguém, né? Encaminha, dá teu like ou dislike também. Faça aqui sua observação para o YouTube entender que você tem interação com a nossa empresa e com o nosso podcast, certo? O episódio de hoje é um tema que eu adoro, tá? É um tema que, para mim, ele é infinito. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se informa, mais a gente vê o quão a gente tem o que aprender sobre esse tema de hoje, que está relacionado à liderança. Quando a gente fala de liderança, a gente tem, às vezes, até o observador, né, vai para o líder. Só que, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas. Né? A gente está falando, não é só do líder, está falando também das pessoas que são lideradas. Então, eu adoro esse tema. É um tema que termina que nós somos líderes em todas as situações, mesmo que a gente tenha chefes e chefes e chefes. A gente tem uma casa para liderar, uma família para liderar, um grupo de amigos para liderar. Então, sempre estaremos em alguma posição de líder. Então, eu espero contribuir com vocês sobre esse tema. E hoje eu trouxe comigo Ismênia Jordão, que é nossa gerente de marketing, que também eu acho que eu vou já botar aqui, que também eu acho que é um entusiasta neste tema. Então, diga aí, Ismênia. Primeiro, adorei você ter vindo e aceito o nosso convite de participar aqui conosco. E fale um pouco da sua relação com esse tema de hoje. Oi, Mariana. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Realmente, eu estou muito feliz, porque eu sou entusiasta dos dois assuntos. De podcast, geralmente eu consumo muito conteúdo, eu consumo muito conteúdo de podcasts para aprender, e também sobre liderança, sobre gestão. Inclusive, no momento que eu assumi a gerência de marketing da Pernambuco Construtora, a primeira coisa que eu fiz foi: tenho que aprender a ser gestora, aprender a ser gerente. É verdade, foi um desafio. Foi um desafio, e eu fiz uma mentoria para conhecer um pouco sobre o que é ser uma gestora, o que é ser uma gerente, e continuo aprendendo, porque, como você diz, a gente sempre acha que sabe tudo, mas, na verdade, a gente nunca sabe nada. A gente está sempre aprendendo e evoluindo. E muito obrigada, eu estou muito feliz. Vai ser um papo massa. E está aqui com a gente uma pessoa que, para mim, acho que é a pessoa que eu tenho como referência nesse tema, que eu tenho mais contato, e que eu vejo que você inspira muito, que você é muito segura, muito conhecedora do assunto, e que para a gente é um prazer estar aqui com você, Gabriela Didier. Vou até ler aqui todos os
as descrições que escreveram sobre... Cadê? Sobre você. Está onde isso aqui? Aqui, ó. Treinadora de líderes. E eu gostei, foi dessa frase aqui, ó. Ajudando a desenvolver suas equipes, se tornarem pessoas melhores, líderes melhores, lidarem com a complexidade do dia a dia, com sabedoria e estratégia. Seja muito bem-vinda, Gabriela Didier. Obrigada, Mariana. Obrigada por ter me convidado. É um prazer estar com você aqui, com a Ismênia também, que já conheço há um tempo. E trocar ideias sobre o tema de liderança, que é como vocês disseram, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vai passando o tempo e vai se conectando com os conteúdos, mais a gente sabe que nada sabe, né? Então, eu só sei uma coisa, que nada sei. Né? Só sei disso. Só sei disso. Então, é trocar a experiência, é a vivência de vários negócios que eu já passei, a paixão pelo tema liderança. E nós somos chamados por Deus para ser líder. Não é um cargo. É verdade. É uma condição existencial. E já que eu estou habituada a sair do roteiro, pensei agora em uma pergunta para a gente começar que não está no roteiro. Porque acontece, eu vejo, sabe, Gabi, que acontece muito isso que Ismênia, quando Ismênia falou, eu vejo que acontece muito isso, né? Por exemplo, ela foi promovida para gerente por uma conquista dela, né? Ela foi promovida, ela conquistou essa posição, né? Ela conquistou isso de meritocracia dela, através do trabalho, através do empenho, através de resultado, através de tudo. Porém, nem sempre a pessoa que é promovida, certo? Pela uma questão de si, do seu trabalho, da sua capacidade profissional, está preparada para ser uma líder. E eu acho que a gente pode começar por aí, pela diferença entre a pessoa ser um bom profissional, competente no que faz, Tecnicamente falando. Tecnicamente falando. E acho que as duas vão poder dar, né, você no que passou e você em conhecimento. Tecnicamente, a pessoa ser preparada, a pessoa trabalhou para, conquistou mérito, porém, a questão da liderança é um outro desafio, né? Você liderar pessoas de diferentes características, de diferentes expectativas de vida, assim, de desejos. Como é que é essa diferença, né? De ser um líder preparado e uma pessoa tecnicamente, vamos dizer, merecedora daquela posição? Normalmente, a escala de crescimento de um funcionário na empresa, existe, claro, as promoções horizontais. Mas quando você vai evoluindo, crescendo na empresa, naturalmente o cargo vai subindo, cargo de liderança. Então você sai no livro chamado Pipeline de Liderança, eu já deixo aqui como uma dica de livro. Anotem aí, pessoal, dica Pipeline de Liderança, do Rancharan, que é uma referência em liderança no mundo. Ele mostra seis grandes passagens de liderança. A primeira delas é a passagem de gerenciando a si mesmo para gerenciar outros. Então, tudo começa com autoliderança. Em tudo que você faz. Se você não consegue se liderar, você não vai conseguir liderar pessoas. Agora, com relação ao desenvolvimento de você sair... E o que seria se liderar? Se liderar, se autogovernar, é você ter autonomia, não é? Saber conduzir sua vida, montar os seus planos, montar a sua agenda, executar, se perceber, se autocriticar num nível... ajustado, não exageradamente, como uma autossabotagem, tá? Mas saber se criticar, se observar, avançar com seus projetos, se melhorar, se desenvolver, sem ter que alguém estar solicitando isso a você. Então, todo profissional... Eu gostei dessa abordagem. Tá. Todo profissional se liderar. Eu acho que eu fiz isso. Eu acredito que eu fiz isso. Porque antes de eu ser promovida a gerente, eu era coordenadora e eu tenho um perfil muito operacional. Então, eu recebo uma demanda, eu já estou imaginando eu lá executando e operacionalizando. Certo. A partir do momento que eu assumi a gestão do setor, eu disse, eu tenho que me dividir. Não que eu vá parar 100% de operacionalizar. Mas eu vou ter que me dividir para que eu consiga delegar e acompanhar
as demandas para a equipe, até para que as pessoas consigam aprender e se desenvolver operacionalizando e sair um pouco de cena da operação para ficar mais realmente na demanda, no acompanhamento. E eu acredito que isso foi uma autoliderança que eu fiz. Uma percepção do que você, de fato, tem que fazer. Né? Então, o crescimento técnico, quando você sai do técnico para avançar para o cargo de liderança, é uma outra função. Por mais que você esteja na mesma área, isso. É como se você saísse assim, por exemplo, do contas a pagar e indo para marketing. É outra atividade. É outra atividade. Então, você não pode comparar nunca. Ou achar que, porque a pessoa é uma boa técnica em marketing, vai subir para a gerência de marketing e vai funcionar. Isso não tem a menor relação. Na menor relação. Porque a pessoa lidera, ela não lidera o técnico, assim, a parte técnica, ela lidera pessoas. Então, o conhecimento que ela vai ter que ter é outro. É outro. É verdade. Tá entendendo? Então, assim, o que você fala, por exemplo, você assumiu essa gerência de marketing. Vamos supor que você tivesse ficado ali no meio da operação. Como é que ficariam as suas lideradas? Sem um líder, né? É, Faltando, sem- eu acho, Não, sem veja- direcionamento. veja, sem justamente direção. isso. Ia estar todo mundo operacionalizando. Isso. Aham. Não ia Se ter, batendo, né? não ia ter um acompanhamento de pauta, de prazos. Certo. E eu acredito que ninguém ia conseguir evoluir. Porque Perfeito. todo mundo ia estar fazendo sempre a mesma coisa. Que resposta fantástica. Então, é isso. Então, as pessoas têm que entender, os líderes precisam entender que eles não são os operacionais da empresa. Não são. Porque quando o líder resolve ser operacional, acontece exatamente isso que a Ismênia falou. As pessoas não se desenvolvem, o líder não se desenvolve como líder, e acontece o caos. Tá entendendo? Ou seja, ninguém se desenvolve. Então, assim, e o líder fica achando, muitas vezes, que ele está super funcionando. Né? Quando ele vai para o operacional e faz alguma coisa de gestão e tal, ele fica com a sensação de que está super funcionando. Mas esse super funcionamento é danoso. Porque o super funcionamento do líder subfunciona as pessoas. É verdade. Então, como é que ajusta isso? Começa de baixo? Não, começa do líder. Ele tem que sair do superfuncionamento e entrar no funcionamento chamado otimizado. Para que o liderado saia do seu sub e também entre no otimizado. E os dois ficam no funcionamento otimizado. Então, isso é importante entender. E o que eu vejo, assim, quase que diariamente, são líderes super controladores, líderes que estão presos na operação, que delegam pouco e que têm um time medíocre. Pois é exatamente isso. Como é que a gente vai não ter pessoas medíocres se a gente não dá a liberdade da pessoa executar? Não tem como. Então, o processo... Sobre a orientação, ok, sobre o cuidado, sobre a supervisão do líder, mas deixar que a pessoa... Tem que deixar a pessoa fazer. E tem que deixar a pessoa errar. A gente só aprende assim, né? No erro, no acerto, na observação. Mas o erro faz parte do processo de aprendizagem. Claro que tem coisas que não são possíveis de você delegar, que às vezes são ou da função própria do líder, ou também é uma atividade tão estratégica, é uma decisão tão estratégica, que se der errado pode dar um problema grave. Então, o líder tem que ter... A delegação, eu gosto de fazer uma referência que uma vez um grande amigo meu falou. Delegação de tarefas é como se fosse um novelo de lã. O novelo de lã, ele tem 2 pontas, né? Então, eu pego uma ponta do novelo e entrego o novelo para você. E tá aí. E eu estou conectada com a tarefa. Eu estou conectada com o que você está fazendo, eu estou acompanhando. Agora, delegar a tarefa entregando o novelo inteiro, você transferiu a responsabilidade. Uhum. E a responsabilidade da execução é toda do líder. É delargar, né, Gabi? Que seria o delargar que se fala, né? É o delargar. É o delargar. Então, a gente não pode entregar uma tarefa e não se conectar e deixar a responsabilidade para a pessoa. Ou ao contrário, né? Ou nem delegar, né? Ou nem delegar absolutamente ficar nada. a pessoa, o líder fazendo tudo e o delegado, de repente, sim, o que eu vou fazer? E fica mal, a pessoa vai começando a entrar. Existe um gráfico interessante, que é o gráfico do flow, que faz uma relação com
as habilidades versus desafio, certo? Então, quando a pessoa tem habilidade, mas ela não é lançada a desafios, essa pessoa entra numa zona de relaxamento, de tédio. Então, como é que eu motivo uma pessoa que tem habilidade? Aumenta o desafio. Que ela vai entrar justamente no canal de fluxo, que é o canal do flow. Então, pessoas boas, a gente tem que dar desafio. Não exagerado, mas tem que dar. Sim, Quando eu estava fazendo mentoria, enfim, lá atrás estudando para ser uma boa gestora, uma boa líder, eu costumava fazer uma analogia que a liderança tem muito a ver com a função, a missão de pai e mãe, Total. né? De educar, de motivar, de acompanhar e fazer com que o filho da gente, o liderado da gente evolua. E aí eu sempre faço essa analogia. Perfeito, perfeito. E digo mais, o que você colocou torna mais perfeito ainda, porque é o seguinte, fazer atividade de pai e de mãe ao mesmo tempo. O líder. Ao mesmo tempo. É pai Eu tenho e que não pode ter... ser nem pai, nem mãe, né? Não pode ser só pai, nem Sim. só mãe. Mãezona é a patinha, né? Que bota É. embaixo dos braços. Não pode ser assim. Mas também não pode ser como só o pai, na representação simbólica dos termos, Uhum. tá? Isso. Então, pai, na simbologia, é regra, mãe é amor. Então, a gente tem que ter regra e a gente tem que ter afetividade com o time. Essa combinação é a combinação perfeita. Ordem e afetividade. Regra e afetividade. É onde você tem a justiça e a humanidade juntas, na mesma hora. Engraçado que eu vejo na área da gente, né, que é imobiliária, Aham. eu vejo muito dar errado. Eu vejo muito, eu observo assim as imobiliárias que pegam bons corretores, corretor é Aham. campeão Sempre. de venda, topado na venda, e coloca ele para ser gerente. Né? Eu vejo que às vezes desanda Vejo muito. muito. Eu vejo muito isso em imobiliária. Né? A gente, corretor que era topado, ranking, número Vende 1, muito. tal, vende muito, vai ser promovido, porque naturalmente em imobiliária, se você recebe sob comissão, para você ganhar mais, a imobiliária entende que você vai ser um líder e vai ganhar sobre os liderados. E eu já vi caso de gerente, tipo, pedir para voltar para ser Acontece corretor. muito. Porque ele ia entender que ele era bom como para ele, né? Ele era um autônomo bom, sabia fazer para ele, mas que não sabia fazer para um grupo. Exato. Não conseguia fazer para o grupo. E eu vejo que isso imobiliário, às vezes, é uma forma de, ao invés de colocar o corretor para ganhar mais, já que ele é um bom corretor, transforma ele em gerente sem preparar. Isso. Sem preparar ele para ser líder. É como se fosse uma promoção financeira, de status, tal, mas não sabe ser líder. Né? Às vezes eu vejo um gerente que não sabe fazer as pessoas venderem. É porque a liderança... Uma vez me perguntaram assim, Gabi, para ser líder, você tem que gostar de gente. Eu digo, é claro, você tem que ser uma pessoa apaixonada por pessoas. Porque tudo que o líder tem que fazer é cuidar das pessoas que ele está com ele. Eu tenho que cuidar, né? eu Não tenho tem que mais nada para fazer que não pessoas. seja, né? Não Entenda cuidar sim. como orientar e Sim. etc, né? Então, assim, tudo que uma pessoa tem que fazer no seu cargo, na sua função de liderança, é pensar nas pessoas. Em como elas vão crescer, o que é que ela tem que fazer, qual é o ponto de ajuste de A, de B, de C, que são diferentes. Então, cada pessoa vai ter uma demanda. O líder trabalha na demanda do liderado. O líder se enquadra ao time, e não o time se enquadra ao líder. Uhum. Então, eu não posso tratar meu time de uma forma só. Se esse time for de uma pessoa, tá tudo bem. Mas se for um time de 10, de 8, de 7, eu vou ter que tratar de forma diferente. Né? Então, o que eu também vejo muito, Mariana Ismene, o que você falou foi fantástico. Você foi assumir o cargo e foi atrás do seu desenvolvimento. Quantas vezes isso acontece? Quase nunca. As pessoas assumem os cargos e as empresas não preparam a pessoa que está subindo para ser líder. E vão cobrar como se fosse. Isso é uma coisa insana.
É completamente insano isso. Porque não entende, eu acho, essa coisa da diferença. É. De, como você falou, né? De contas a pagar para marketing. É. Não, já é do marketing. É do marketing, então vai já melhorar. é do marketing, né? Então, vai por osmose. Mas não é, porque a atividade é completamente diferente. Atividade totalmente diferente. Então, e outra coisa, pessoas egoístas não podem ser líder. E o que você mais vê é isso. Líderes extremamente egoístas, olhando só para você e tal, e como se os outros fossem serviçais ali. Ao contrário, o líder que tem que servir ao time. É verdade. Até para desenvolver, né? Para poder tirar deles o melhor de cada um, né? E isso não é uma pessoas. teoria minha ou é uma coisa romântica, não. Você pegar, por exemplo, os princípios do Richard Barrett, que é o inglês, ele fala dos 7 níveis de consciência do líder. E ele diz que a organização é reflexo do nível de consciência dos seus líderes. E que esse nível de consciência do líder tem a ver com o nível de consciência individual, como pessoa. Então, o crescimento é paralelo. Esse líder, como pessoa, ele vai desenvolvendo-se nas suas camadas de liderança, melhor, como indivíduo, né? Ultrapassando a sobrevivência, relacionamento, autoestima, transformação, coesão interna. Esses são os níveis do Barrett. E o último nível, 7º, é o servir. Então, esse autor inglês, ele é engenheiro, é físico, ele estuda psicologia, estuda espiritualidade. Então, ele tem um amplo conhecimento e entendeu que é o líder que serve. É o líder que serve. Minha função é servir o time. Como é que você... O que é servir? É viabilizar. Vamos trazer uma palavra menos romântica. É viabilizar o conhecimento necessário, viabilizar as ferramentas necessárias para trabalhar, o material técnico ou tecnológico que seja. Condições de trabalho para funcionar bem. Para a pessoa conseguir entregar o melhor. Ele tem um comportamento adequado para poder também abrir espaço para o time funcionar. Então, é um processo altamente complexo, mas tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que ser ordenado como estratégia. Eu vou pegar esse teu gancho aqui, que uma das perguntas aqui é sobre isso, né? Que existe esse mito de que a pessoa nasce líder, né? Ou a pessoa se desenvolve líder, né? Porque se a gente parar para pensar na nossa infância, lá na escola, sempre tinha, né? O líder de turma, o líder dos jogos, né? O capitão do time, o que apresentava lá. Da comissão, da formatura. Da comissão da formatura, né? Pronto, aquela pessoa, você olha, né? Vai ser um líder, né? Aquela pessoa tem e tal. E o tímido, de repente, o que não está lá, nem sei, essa pessoa vai ser, no máximo, cientista, né? E como é que acontece isso? Se existe, se é mito, se é verdade, se é um dom, sei lá, ou se do zero a pessoa pode chegar a ser um líder topado, tipo... É tipo, a pessoa aprende a ser líder ou a pessoa já nasce líder. Isso. Alguém já viu maternidade aqui? Acabou de nascer um líder? Não tem. Só se for filho, só se for filho do rei, né? Do príncipe. Tu não acha que ao longo da vida, da jornada, a pessoa demonstra em comportamento que tem uma tendência a Agora sim. Na verdade, liderança é uma competência. E competência é uma junção, é um resultado de uma junção de habilidades. Tá certo? Então, assim, quando você fala, não, é um líder nato, sim, a gente ouve muito isso. Fulano é líder nato. Você vê aí com 8 anos, com 10 anos, né, já tem essa liderança na escola e tal, ou então na empresa. Na verdade, essa pessoa tem habilidades de liderança. Sim. Então, quais são as habilidades de liderança? Vamos lá, a primeira delas, comunicação. Então, a pessoa que se comunica, que sabe falar para eu não digo falar em público, aquela coisa demais, não. Sim, que se mas comunica, que se expressa, que tira as ideias da cabeça, que é claro, tá? Que dá clareza nas coisas, que orienta, que coordena, que acalma as pessoas. Que separa a briga, né? Na escola, que separa a briga. Não, calma aí, vamos resolver. Pessoa que outra habilidade, resolução de problemas.
que pensa na resolução das coisas, que tem um olhar crítico sobre as coisas, que consegue organizar, né? Então, assim, essas pessoas, elas têm as habilidades da liderança. São sorridentes. O sorriso abre portas. E tem muita gente carrancuda por aí, né? E quer achar que é líder, não vai. Olha aí, turma, dica de MBA, ó. Mostra esses dentes. Mostra os dentes, mostra, porque assim, a gente quer estar com gente, assim, com pessoas leves, né? Pessoas leves. Você vai liderar o dia a dia, que torne Pois o dia a dia leve. melhor, né? O que é que dá o tom de um dia numa empresa? É o líder quando chega, gente. O líder está pela porta. Ismael, amanhã né? você vai chegar no... Como uma sacode, Não bulinando. necessariamente, mas, olha, eu diria o seguinte. Não, tô se o brincando, mas eu líder concordo plenamente. chegar e der um sorriso e um bom dia, e aí? É. E aí? Como é que vai? Tá. Só a conexão. Não tem que ter carnaval, não. Não, eu Mas concordo. uma conexão, um olhar no olho, um bom dia bem dado e não dar aquele... Até Entendeu? para você perceber o outro Exato. e entender. E aquela pessoa hoje não tá no dia bom. Exato. E até você se comedir de, peraí, eu não vou avançar porque ali ela tá num momento... Depois eu Vou dar um converso. tempo, né? É. Vou dar um tempo, vou conversar, procurar saber, porque isso também é cuidar. Exato. Então, pessoas que realmente não se veem como líder, nunca tiveram cargo de liderança, mas elas possuem essa habilidade aqui, elas podem sim ser desenvolvidas mesmo, entende? Para ser bom líder. Primeiro tem que querer, tá? Primeiro tem que querer, tem que gostar de gente, tem que ser uma pessoa que tenha visão ampla, porque liderança pressupõe visão, né? É levar as pessoas a algum lugar surpreendente. Então, as pessoas que têm esse tipo de comportamento, ou então de habilidade, pode se tornar um grande líder. Não tem que ser o melhor técnico. Por exemplo, Bernardinho não era o melhor. Era reserva até. E foi o melhor executivo que o Brasil teve durante anos. Os resultados dele eram incríveis. 90 e tantos % de êxito. Então, assim, e ele não era o melhor, ele não era o melhor na função dele técnica. Tá entendendo? É verdade. Ele como Então, profissional, agora, né? Como profissional como do- técnico. como Técnico, eu digo assim, Não, técnico isso, da atividade, né? isso. Como operacional. Jogador de vôlei. Jogador de vôlei. Ele não era o melhor, mas foi o melhor executivo como realmente o técnico da seleção. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa, sabe? E não tem rótulo para isso, não. Certo. E quem não nasceu com as habilidades? Pode desenvolver. Também tem que querer. A E não- pessoa tem que se autoconhecer. Total. Eu Total. fiz Total. um trabalho de autoconhecimento, exatamente, no período da mentoria. A mentoria, ela juntou teve lá o cronograma, o conteúdo. Aham. Além do conteúdo para orientar a liderar, ser gestora, ela também fez um trabalho de Pois é. autoconhecimento. A minha mentoria, assim, parte pelo autoconhecimento, entendeu? Para depois entrar para o processo de liderança de times, as informações sobre o que é tecnicamente liderar times, para pensar sobre planejamento e pensar sobre execução. Então, tem que se conhecer. Porque para você conhecer o outro, você tem que primeiro... Primeiro se conhecer. Então, eu Você tenho uma conhece. dúvida para as duas. Já que você fez a mentoria, você faz, né? Dá na mentoria, na verdade. Qual é a diferença entre se autoconhecer e autocrítica? E se criticar no que você não é bom, né? Eu não sei fazer isso, eu não sou boa em, sei lá, matemática, sei lá. Não Sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Qual é a diferença? Quando você fez e quando você ensina. Da diferença de você se autoconhecer e de se criticar. Vai, Tu quer responder? responde? Tá bom. Eu tô- Tá bom. Responda Não, você. eu posso responder. Responda. É o seguinte, eu estava, inclusive, conversando sobre isso ontem com uma pessoa da minha equipe, falando exatamente no nível de autocrítica. Por quê? Existe a crítica, a autocrítica, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, até certo ponto. Então, é aquela coisa de você se conhecer,
se autoconhecer, para você saber o nível de autocrítica até onde ela vai. Então, por exemplo, assim como eu tenho conversas, eu e minha equipe, eu tenho eu e minha gestora. E a gente conversa muito. E eu recebo muitas reuniões de feedback. Umas muito positivas, outras não. Uhum. E eu, no meu senso, no meu autoconhecimento e a minha autocrítica, eu levo, reflito, penso, realmente, ela tem razão. O que é que eu posso fazer para melhorar? Uhum. E faço um trabalho para que isso não me abale emocionalmente, nem psicologicamente, para que isso não me bloqueie. Que seja uma coisa positiva. Que não seja uma coisa negativa. para eu transformar, através do meu autoconhecimento e da minha autocrítica, para eu transformar aquele feedback que não é tão positivo num nível em que eu entenda, compreenda e que me faça evoluir e que não me paralise. Perfeito. É isso aí. O que a Yasmina disse, esse olhar que a Yasmina tem é o olhar ajustado de um indivíduo que está querendo crescer. A autocrítica, ela é como se fosse assim, um nível, uma justa medida, como até Aristóteles dizia que nós temos que encontrar nossa justa medida. Uhum. Né? Então, a justa medida é a autocrítica que ela citou agora há pouco, é a ajustada, tá? Que ele coloca para frente, que faz você ouvir e faz você não ter ressentimento. Eu posso melhorar nisso, né? Analisa. Poxa, realmente tal. Ok, entendi, tem razão. Entendi. Tem razão. Vou fazer alteração nisso Isso, aqui. vou ter mais cuidado com isso. Vou ter mais cuidado. Vou ficar atenta a isso. Então, a autocrítica é fundamental. O que não dá, que não funciona muito bem, é a crítica excessiva. Você ficar se criticando, se culpando, se martirizando. Quase que um autoflagelo, tá? E você vira a pior inimiga de si mesmo. Onde você deveria ser sua melhor amiga, né? Atrapalha completamente o seu processo ajustado de autocrítica e, consequentemente, de ampliar o seu autoconhecimento. Então, é incrível, assim, como a gente tem que ter uma visão regulada de nós mesmos, sabe? E outro, o feedback também. Não existe feedback negativo. Feedback, ele é sempre positivo. Mesmo que ele seja negativo, ele é positivo porque vai fazer você evoluir. Mesmo que ele seja de orientação. Ele não é negativo, Ele não é de negativo. orientação. É de bom. orientação. Vou mudar, Ele é vou de mudar. orientação. Por quê? Se eu estou dando um feedback a você, eu estou querendo a sua melhora. Tem dois... Bom, feedback ele existe para recuperar a pessoa e ativar os pontos fortes. Se eu estou conversando com você e vou dar um feedback para você, eu quero isso. Porque se eu não quiser isso, eu tenho que lhe demitir. Entendeu? Pra que eu vou lhe dar feedback se você não... Não faz sentido Só algum. vou lhe dar porque eu quero que você evolua. Eu quero que você É evolua. perfeita essa colocação, inclusive para a gente desmistificar o conceito de feedback. Porque às vezes a pessoa, tanto o líder como o liderado, tem um certo medo. Tem medo Ai, muito. meu Deus, lá vem o feedback, porque já denota uma situação negativa. Mas sabe eu por que amei. isso funciona? Por quê? Por que funciona isso? Por quê? Ou melhor, por que isso acontece, na verdade? Porque as pessoas não sabem se comunicar. As pessoas elas estão habituadas a ter comunicação violenta. Então, elas acusam a pessoa. Generaliza. Você fez isso, isso e isso. Né? Ou então, assim, você é. Você é. Você é desorganizada. Olha só, você sempre chega eu não atrasada. dou esse feedback não, viu, Gabi? Não, tô dando assim. Você não dá, porque eu já entendi que você Não, tá no mas outro veja, patamar. nós estamos fazendo aqui uma conversa, um episódio do para que várias acontece pessoas. no geral. O que acontece no Na geral. maioria, No geral. Acontece assim, isso. são Até para as pessoas acusações. que estão ouvindo a gente. Se Exato. a pessoa se identificar que faz assim, poder ter Se um ativar alerta, o próprio ativar. gatilho. Vamos trazer um exemplo super simples. Chega assim, uma pessoa aí chama o liderado e fala, pô, você sempre chega atrasada? O que é sempre? Sempre é quase que toda hora, todo dia. E não é. Aconteceu talvez 2 vezes na semana. Então, a generalização é uma comunicação violenta. Então, qual que é a observação? Olha só, eu observei que segunda e quarta-feira você chegou, ao invés de 9, chegou aqui 10h30. E ao invés de já começar a derramar ali, a destilar a raiva toda, pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Então, veja, não é uma coisa
que eu tenha que ter sempre um embate. Chamar a atenção de alguém não é obrigatoriamente ser um embate. A primeira coisa é saber o seguinte: está acontecendo alguma coisa? Tem alguém doente em casa? Ou tem algum problema no transporte? Me conta. E se você Eu fechar... acho até justo, né, com a outra pessoa. É justo. Você ir com esse... É justo. Né, Com esse um olhar diferente. Assim, Né? Para recuperar. Porque se o feedback for para machucar a pessoa, então não dê feedback, porque ela não vai sair dali bem. A pessoa tem que sair melhor do que ela entrou. Então, também, quem vai dar o feedback também tem que ter isso em mente. Eu vou fazer esta pessoa que vai entrar aqui sair melhor. Sair melhor. Essa é a função do líder. O que eu posso fazer para fazer isso com a pessoa? Que ela saia dessa conversa melhor do que entrou. Então, o feedback ele tem que ser dado por líderes emocionalmente ajustados. É verdade. Porque quando você está com um líder desequilibrado, pode causar feridas que jamais sarem. Entende? Então, assim, a gente tem que compreender que é uma pessoa que está do outro lado. E eu quero extrair dela o melhor dela. Como é que eu extraio? Porque se não for, gente, libera a pessoa, deixa ela ser livre em outro canto. Né? E ela ser feliz em outro lugar. Agora, para a pessoa passar, às vezes, anos e anos e anos, recebendo palavras grosseiras que não vão levar a canto nenhum, aí não adianta. E a pessoa sofrendo, né? Ambos sofrem, na verdade. Então, o líder dá o tom. Ele tem que entender muito de gente. Né? A gente estava conversando esses dias sobre isso, né? Tem que entender de psicologia? Tem. Você não tem que fazer uma faculdade de psicologia. Mas você tem que entender. Né? Conversando com o Gabi, disse, vou ter que fazer uma faculdade de psicologia. Já fui do zero. Não necessariamente, mas você tem que entender de comportamento humano. Tem que entender. Ô, Gabi, e com relação a essa coisa de inspiração, né? Tem muito isso também. Uma vez eu ouvi, ou eu li, ou alguma conversa nossa, eu vi aquela coisa de que o líder é muito solitário, né? O líder tem uma posição solitária, né? Apesar de você estar cheio de pessoas, mas a posição é solitária, porque você é um líder com um grupo, né? E sempre um líder ele tem que inspirar, ou ele pode ser um bom líder, certo? Pode ter pessoas que inspiram que não seja líder. Sim. Certo? Líder do cargo, você quer dizer? Sim. Sim. A pessoa inspira pela pessoa, pelo ser humano que é, e que não necessariamente lidera um grupo. Certo. Mas pode acontecer o contrário, você ser um líder, um bom líder, e não necessariamente inspirar pessoas. Ou o líder, além de tudo, ainda tem que inspirar. Tem. Tem, né? Eu acho Porque é o também seguinte, que tem. ele pode ser um gestor e não ser líder. Porque tem 4 palavras diferentes aqui. Tem ser empresário, ser empreendedor, ser líder e ser gestor. São 4 palavras distintas. O melhor dos mundos, juntar os 4. Mas tem hora que não dá para juntar. Mas assim, empresário, empreendedor, gestor e líder. Tá? Às vezes a pessoa não é empresária, mas é um executivo com a mentalidade de empreendedora. Uhum. Tá? É gestor porque cuida dos processos e é líder porque cuida das pessoas. Então, gestor cuida de processo, o líder cuida de pessoas. E a liderança hoje em dia, vamos dizer assim, do século XXI, é essa liderança que une os dois. A pessoa tem que entender de processo e tem que entender de pessoas. Mas peraí, Gabi. Então, dessas 4 palavras, deixa eu tirar 2. Tá. Gestor e líder. Então, a pessoa... Existe diferença entre elas? Existe. E a pessoa pode ser uma ou outra, Pode. ou ser as duas? Não, pode ser uma ou outra, pode ser ou só uma ou só outra. Ou as duas? Ou pode ser as duas. Ah. Como ela disse, o mundo perfeito seria ser os 4, né? Vamos dizer, para o empresário, né? Mas Empresário. quando a pessoa é empresária. Quando a pessoa é empresária. Mas a pessoa pode ser uma executiva. Tem uma visão Isso. empreendedora, aquela intraempreendedora. Intraempreendedorismo, né? Que você está dentro do negócio, né, como uma funcionária, uma executiva,
e que você pensa sempre estimulando visões novas, planos novos, novos projetos, você puxa o time, né? Isso é um processo de inspiração. Então, a inspiração de um líder, vamos supor assim, ele tem um cargo, tá certo? Mas a função de gestor é a que ele mais se dá. Isso tem a ver com a dominância cerebral da pessoa. Ela tem uma dominância que as funções que estão relacionadas à parte de gestão são as que ela domina. De modo geral, são as funções do lado esquerdo do cérebro. Tá? Mas não tem a liderança. Por quê? Muitas vezes uma pessoa introvertida, muitas vezes uma pessoa, às vezes, egoísta, muitas vezes uma pessoa que não se comunica bem, não sabe traçar visões, né, diferenciadas, inovação, não traz isso. Mas é uma boa gestora. E pode. Tá tudo certo. Pode também ter outro lado, a pessoa ser líder, ter visão, ter engajamento das pessoas, alinhamento, chama, as pessoas estão juntas, mas não consegue fazer os processos acontecer. Não consegue preparar planilha, não consegue analisar os números. Uma pauta de uma reunião. Não consegue montar uma pauta de uma reunião. Planejamento. Não consegue fazer um planejamento, tá entendendo? Mas consegue botar a turma para tocar a operação, porque a execução é uma atribuição do líder, inclusive está na função de liderança. Entendeu? A execução, ela é da responsabilidade do líder, porque é totalmente comportamental. Então, aí, quando você pega o gestor, vamos dizer assim, vamos chamar o líder, essa pessoa grande aqui, e a liderança, os processos, e aqui a gestão, os processos. Então, quando esse líder tem as atribuições, ou melhor, todas aquelas habilidades, né, de liderança e de gestão, aí forma a pessoa perfeita, entre aspas, né? Sim, porque perfeita entre aspas, nesse sentido. Porque ela consegue fazer as duas coisas, a parte de processo, e consegue cuidar das pessoas, desenvolver gente, cuidar da execução e tudo mais. E tudo fica mais fácil de fazer. Agora, você pode ter líderes que não possuem... Aí tem uma outra coisa. O líder que não possui o cargo. Sim, sim. Então, eu tenho no meu time uma pessoa... Ele consegue envolver seus pares. Seus pares. Fazer as pessoas, conseguir que as pessoas façam... Isso. Cheguem no resultado, trabalhem em grupo, isso, né, tal, mas não tem o cargo. Não tem o cargo. Cargo de liderança. E também pode acontecer o quê? E essa pessoa ser uma pessoa contributiva com a empresa. Sim. E quando ela lida e não é contributiva? Uma líder para o mal, né? Que contamina a equipe, que quando o líder lá passa alguma mudança, alguma coisa, a pessoa é a primeira a dizer, isso não vai funcionar, para com isso, entendeu? Deixa quieto. Então, você tem que ter muito cuidado, quem é líder na empresa tem que ter muito cuidado com essas lideranças ocultas. Quem são esses líderes ocultos na empresa? A primeira coisa a ser feita é você ganhar essas pessoas. Ganhar essas pessoas, elas têm que estar do seu lado. Isso é fundamental. Porque se elas estiverem contra, isso acaba a sua liderança. Por exemplo, no nosso caso, né, da Pernambuco, eu vejo às vezes acontecer isso em obra, por exemplo, né? Porque, sei lá, se tiver uma obra com 150 pessoas e tem os grupos, né? Tem os grupos. Os grupos, subgrupos, né? E aí o gestor de uma obra é o engenheiro da obra, mas existem vários líderes, porque, por exemplo, o mestre, o técnico, o que é entre aspas, o líder dos... encarregado não sei do quê. Encarregado não sei o quê, dos encanadores, não sei o quê, né? Que se não tiver bem com esses líderes ocultos, a informação chega aqui, não flui. É quando você vai vendo que trava. Quando chegou aqui, vamos fazer não sei o que não, esse negócio não vai dar certo não, vai fazer diferente. Aqui tá mandando fazer, tá dizendo para fazer, mas a gente vai fazer não, porque esse negócio, né, são os líderes ocultos. E quando começa a minar, não sabe de nada. Sabe de nada, a gente que sabe aqui, tal. Então essas pessoas têm que ser muito observadas, sabe? Chegou agora, não sabe de nada. Sabe de nada. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que estar muito esperta nisso, porque são as pessoas que podem ou lhe ajudar. Eu tenho um caso real, recente, numa empresa que eu prestei um trabalho,
que eram representantes comerciais e um deles tinha essa liderança oculta. Ele não tinha um cargo, mas tinha uma liderança ali. Não era tão oculta, mas assim, não tinha um cargo, tá? E aí a diretora da empresa percebeu isso, me chamou, a gente começou a conversar e eu disse, olha, eu preciso encostar nele. Porque as falas dele na reunião são péssimas. Estão extremamente negativas, vão totalmente contra o que está sendo colocado. As ideias que você lança, ele sempre é negativo no assunto. E eu fui trabalhar com ele. Aí ela disse, Gabi, eu quero que você faça um trabalho para ele específico. E eu fiz uma mentoria para ele durante algumas semanas. E ele mudou radicalmente e o número dele triplicou. Triplicou. De repente, se ele estiver me ouvindo, ele sabe quem é que o que eu estou falando. Porque isso é real, isso ele não tem nenhum problema de falar, não vou dar o nome, mas ele expressa isso. Recentemente ele expressou isso na frente de todo mundo também, num evento que eu fiz, ele participou. Então, assim, as pessoas quando saem desse processo de autossabotagem, porque isso é uma autossabotagem, achando que está estragando o todo, mas está se estragando. Uhum. No fundo é isso. Ele mudou a atitude dele completamente e triplicou a venda. Triplicou a venda dele. Em poucos meses. Tá entendendo? E qual foi nessa mentoria que você deu a ele, como que enxergou que a pessoa estava travando os processos, assim? Como é que você... Era isso que eu ia perguntar. Se o líder tem como é que o líder vai identificar a que liderança existe oculta. É fácil. É fácil. Você vê a temperatura emocional das pessoas. É o primeiro sinal. Você começa a ver, orienta aqui, aí não faz. Ou então, o clima tá ruim, pessoas reclamando. Eu acho que percebe muito pelo clima. A clima. negatividade é o clima. Sabe, percebe muito pelo clima. É o clima. Não é difícil perceber. Tem que ter uma força importante chamada inteligência social. É o que você disse. É importante a gente conversar com as pessoas, cumprimentar, para você perceber chegar as junto. emoções, né? Porque, a gente é muito mais psicológico do que lógico. Entendeu? Total. Então, você percebe rápido. E o líder maior tem que ter essa visão de entender isso. Rapaz, não tá legal. Toda reunião é um problema, toda reunião é uma crítica, toda reunião é uma reclamação, é uma contaminação. As pessoas saem bem da reunião. Às vezes, a pessoa... às vezes a pessoa não fala nada, mas só o mas o semblante, o comportamento... O comportamento... Às vezes faz só assim. Isso, exatamente. E cutuca, ou então faz caras e bocas, né? Aquelas carinhas de insatisfação. Então, assim, você percebe. Você percebe. E aí você vai ter que identificar como é que está acontecendo. Então, é importante que o empresário, o líder maior, o diretor da empresa, esteja atento a isso. Né? E outra, se ele não consegue fazer o processo de orientação, tem que contratar alguém para fazer, sabe? Para desenvolver. Então, o segredo da história aí todo foi ampliar o autoconhecimento dele. Ele disse, olha só, vamos identificar aqui seus processos, suas formas de pensar e aonde elas estão levando você. Está indo para o êxito ou não? O que você deseja acontece ou não? A energia que você gasta para conseguir isso aqui é muito ou pouca? Então, é ampliar mesmo a visão, sabe? Quem está trabalhando com o desenvolvimento de pessoas tem que ampliar a visão do outro. Tem que ampliar a visão do outro. É como se... É o seguinte. Quando eu, líder, vou liderar alguém, eu tenho que entender o seguinte, que a minha luz... Eu tenho que colocar uma luz sobre você. Essa minha luz não lhe ofusca. Pode até o contrário, né? Pode até fazer a pessoa brilhar. Exatamente. E a sua luz, em dar também o feedback sobre como está sendo a relação sua comigo, também não é para me ofuscar. Então, a minha luz não lhe ofusca. E a sua luz não me ofusca. E as nossas luzes, elas nos ampliam. Nos potencializam. Então, quando a gente sai das... Sai todo mundo de holofote. E assim todo mundo cresce. E assim todo mundo cresce. Desenvolve e evolui. Então, eu boto luz na sua sombra, você bota luz na minha sombra,
E nossas luzes não vão nos ofuscar, elas vão nos amplificar. Né? Então, o líder tem que estar aberto também a ouvir. Eu falo assim, olha, faz o seguinte, pergunta aos teus liderados sobre esses pontos aqui, sobre você. O que é que vai acontecer? O que é que eles vão dizer? Vai lá perguntar. Não, você quer uma exposição? Não, não é exposição, não. Você tem que ouvir. Então, você lidera pessoas. Isso é como você fazer uma comida num chefe de cozinha lá. O chefe de cozinha faz do jeito dele e bota o povo comer. Aí não vem feedback. De sabor, de não sei o quê. Me conta, melhor tá e com tal. sal? Tá com pouco sal? Muito sal? Tá ácido? Não tá? Como é que tá? Pra que isso? Pra que a pessoa possa melhorar. Ou então dizer o seguinte, tá perfeito, continua assim. Entende? Então, é importante existir o feedback das duas formas. Não só do líder para o liderado, mas de lá para cá também. Né? E um termo também que se usa hoje também para essas tratativas assim, entre pessoas é feed forward, que é você pegar a pessoa e dizer o seguinte, vem cá, menina, tudo bem? Onde você quer estar aqui? Onde você quer ir? Qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto aqui dentro da empresa? Até para entender a expectativa da pessoa. Os Exatamente, planos da exatamente. Você quer crescer? Você quer assumir um cargo de direção aqui dentro? Vamos te preparar para isso? Poxa, em vez de ter que chamar a pessoa na última, não treinar, botar para dentro e cobrar o que você não fez. Então, o feed forward é fundamental. Né? Não é só dar feedback do que passou. Feedback é o passado, né? Sim. E feed forward é o futuro. É o futuro. Ô, Gabi, e se fala muito também essa coisa da liderança essa palavra virou um poder, né? Do engajamento, né? A gente fala, tem essa coisa das redes, mas também tem o engajamento das pessoas, né? A gente, por exemplo, a área, usando até Ismênia, ou a área comercial, o marketing, tem essa coisa do engajar, né? E engajar, no que eu vejo, não é só, vamos lá, pessoal, bater palma, né? Depois das palmas. Né? Bater palmas e jingles e tal, né? Eu vejo como, voltando para aquela coisa da inspiração, da liderança, do engajamento. Por isso que o trabalho do líder não é um trabalho simples, é um trabalho árduo, porque você gira em torno disso aqui toda hora, né? Toda hora. É a gestão, é a liderança, é o engajamento, é a inspiração, é a transpiração. É a motivação. É a motivação, não é? E engajar, às vezes, não é nem só, por exemplo, para vender, para conseguir. Às vezes é no dia a dia mesmo, né? Essa palavra, quando eu paro para pensar na palavra engajar, ela é muito forte. Engajar é uma coisa que vem da alma, assim. A pessoa, né, vai se engajar para aquilo ali dar certo. Vai fazer acontecer aquilo ali dar certo. E o que é que a gente pode dar, né, de mensagem sobre esse engajamento? Né, Ismênia, por exemplo, você, como é que você... eu sou uma pessoa naturalmente engajada. Porque aqui é expert, né? E não, mas peraí, por que naturalmente você é engajada? Porque eu sou... Veja, primeiro de tudo, eu gosto do que eu faço. Ok. E eu acredito que o engajamento tem tudo a ver com você ser feliz e você estar feliz. Certo. Para que você se sinta motivada, animada para fazer determinada coisa, determinada atividade. Então, eu me considero uma pessoa naturalmente engajada. Ok. Toda vez que Mariana me dá uma demanda, eu saio de lá já com a cabeça fervilhando. Deixa eu pegar essa parte, se você continuar, vou pegar essa parte que ela colocou. A primeira coisa é você se engajar com você. É o que ela diz. Se você não se engaja com os seus propósitos, com as suas ideias, com a sua vida, você não vai engajar com empresa nenhuma. Então, você primeiro engaja o seu CPF, depois você engaja com o CNPJ. Então, o propósito dela, gostar do que faz. Então, se ela gosta do que faz, ela está no lugar que ela gosta de estar. Então, o segundo processo é o alinhamento desses propósitos aqui. O propósito dela pessoal bate com o seu daqui. Então, o engajamento tem a ver com isso. E tem a ver, em terceiro passo lá, em terceiro pilar, vamos dizer assim, com o comportamento do líder.
o comportamento do líder. A transparência, a clareza, a relação, a afetividade, tratar feito pai e mãe, celebrar vitórias, remunerar de maneira justa. Não é melhor do mercado, é justa. Justa. Remunerar de maneira justa. É você traçar objetivos e acompanhar. É você cumprimentar as pessoas com respeito, agradecer quando fizer alguma coisa. Reconhecer As pessoas, elogiar o que está sendo feito, o comportamento adequado. Então, a pessoa engaja quando o líder faz o que ele tem que fazer. O problema de engajamento, ok, então o problema está no líder, que não está fazendo o que de fato ele precisa fazer. Então, o alinhamento com as pessoas. Eu teve um caso, bom, depois, você quer que eu conte o caso pegando logo esse gancho? Vamos embora. Então, pessoal, é rapidinho. Teve um caso de uma empresa, uma multinacional, que me contratou, porque estava com o time desengajado. Eram 11 supervisores com um gerente geral. Porque às vezes o líder não sabe o que fazer, né? Tipo, Não sabe. o que é que eu vou fazer, né? Nem sempre vai ter a resposta Não. de o que é que eu vou fazer, né? Para engajar as pessoas, né? Para E a envolver. gerente de recursos humanos me chamou. Ela disse, Gabi, eu preciso que você faça um trabalho com o time e com ele. Eu, ok. Então, eu fui falar com ele primeiro aqui, conversar, entender o seguinte. Quando eu fiz o conceito de engajamento para ele batia todas as metas, tá? Ele Sim, disse, são coisas completamente distintas. diferentes. E ele falou assim, eu tô vendo agora que eu não sou engajado. Ele me disse. Eu disse, ótimo você ter reconhecido isso. Que ótimo. Porque a gente vai trabalhar para essa melhoria. Gabi, você agora falou igual. Sabe quando a gente chama o técnico de TI, que o fio, o cabo não funciona, né? O telefone não aí ele funciona. chega. Aí quando ele abre, já aconteceu, Já inclusive funcionou. aqui. A pessoa abriu a porta, botou a cabeça, aí o cabo funciona. É igualzinho, veja. Gabi sentou. Veja só, eu já entendi que eu não sou engajada. A pessoa já disse. Ele disse, eu já entendi que eu não sou engajado. Já. Aí eu disse, ótimo, então agora a gente vai trabalhar para melhorar isso. Em paralelo, eu fiz a mentoria com o time. E aí chegou um momento que eu disse, eu vou juntar agora os dois. Ele com o time. E que momento foi esse? Na hora de definir o propósito da empresa. Ah, mas Gabi, peraí, a empresa não tinha propósito? Tinha, era multinacional. Tinha o propósito geral da empresa, mas cada unidade tem que ter o seu propósito. A unidade daqui não pode ter o mesmo da unidade do Rio de Janeiro. São entregas diferentes, pessoas diferentes. Então, na hora de que foi definir valores daquele time, missão daquele time e visão de futuro daquele time, fez isso aqui, ó. Aí, aconteceu. E depois disso, qual foi o resultado? Tornaram-se referência. As pessoas vinham da Argentina para entender o processo que aconteceu, vinham de outros lugares. E outra coisa, cada supervisor de área sabia sobre o outro. E eles ficavam impressionados. Poxa, como é que você sabe tudo sobre qualidade se você não é de qualidade? Como é que você sabe tudo sobre transporte se você não é de transporte? Porque o engajamento gera interesse. Uma coisa que você falou me chamou a atenção agora, essa coisa dos valores do grupo. Do grupo. Eu faço muito né? isso. Isso, porque os acordos do grupo. Exatamente. Né? Os acordos do grupo em cima, de repente, vamos dizer, do valor. O Sim. valor está aqui no guarda-chuva. Sim. Né? O valor máximo, digamos, que é o valor da empresa, né? Da entidade. E como esse grupo vai trabalhar os valores próprios do grupo, Isso. né? Para que esteja dentro desse ecossistema com valor máximo. Exatamente. Eu oriento muito isso. isso. É fundamental. E Isso é sabe fundamental. uma coisa que eu acredito que contribui muito é a comunicação alinhada. Isso. Isso aí. Você, por exemplo, a gente sai das reuniões de liderança, vai ter, sei lá, decidimos o dia que a gente vai lançar tal empreendimento. Minha gente, vamos sentar aqui para eu passar para vocês todas as informações e estarmos todas alinhadas. Porque quando tá uma comunicação que todo mundo sabe, é como se cada um fizesse parte Exatamente. daquela ação, Exatamente, daquela... Ismênia. Acho super importante É isso essa aí. prática. É isso aí. É por isso um que acontece. valor do grupo. Isso. Entendeu? Valor do grupo, É o missão valor do do grupo. grupo. Veja só, a missão do marketing pode ser igual à missão do financeiro? Completamente diferente. Completamente diferente. Estão atendendo a missão única da empresa. Mas são missões diferentes. E também o que eu estou pensando assim, por exemplo, você pode ter áreas da empresa, um financeiro, um tal,
que não tenha este alinhamento. Mas não é porque as outras áreas que não têm, que a sua área que você é líder não vai ter. É como se fossem os acordos ou os valores do grupo. Né? Outra, onde é que a gente quer chegar? Nós do comercial, nós do marketing, nós do financeiro, onde é que a gente quer chegar? Isso. Entende? Isso, do grupo. Qual é? Isso. Daquele grupo. De Isso repente, promove ó, engajamento. Vamos, sei lá, a meta máxima, a meta não sei o quê, onde a empresa quer, tá claro, é fazer isso, é fazer isso. E a gente? É. Né? Eu nunca tinha pensado nisso, nos Va- acordos ou valores acordos, é. ou do Propósito grupo, do né? grupo. Do subgrupo, É. que não é o máximo, né? Isso é muito bacana. E desenvolve muitas pessoas. Elas vão trabalhar para aquele fim ali. E as coisas não ficam desordenadas. O que é? A empresa, muitas vezes, ela está segmentada. Ela não está como uma engrenagem. Então, quando você alinha tudo isso aqui naquele macro, é como se as peças da engrenagem começassem a rodar juntas, sabe? Para o mesmo fim. E vão embora. Então, é uma grande arte, assim, de você construir isso, costurar tudo isso, né? É uma trama, né? Por isso é complexo, né? É Tramado. complexo. Ô, Gabi, é muita pergunta, viu? A gente vai ter que fazer 3, number 1, number 2, number 3. Eu vejo que você fala muito nas suas redes sociais, né, nas suas palestras também, sobre essa palavra chamada felicidade. Uhum. Né? E eu fico assim, super feliz, né, de você trazer isso num ambiente corporativo, a palavra felicidade. Porque, às vezes, a gente liga felicidade só a família, liga felicidade só a filhos, liga felicidade a lazer. Quando você Havia- está fora fora da da empresa, empresa. fora do trabalho. Isso, né? E que a gente passa, se a gente for pegar os dias nossos de horas, né, do dia, a gente passa mais dias na empresa que se trabalha do que na outra parte, né, em casa, no final de semana. E trazer para o ambiente corporativo a palavra felicidade é fundamental. É fundamental as pessoas buscarem ser felizes, as empresas proporcionar felicidade a seus colaboradores. E acho que a primeira vez que eu ouvi você falar nas redes sociais e que tem formas de você medir, né, isso dentro das empresas, que tem forma de você estimular isso, que tem forma de você criar atenção para isso, né, tal. Mas eu fico pensando quão difícil é pela diferença da quantidade de pessoas que tem na empresa, de momento de cada um da vida. Eu fico pensando, Pernambuco, por exemplo, tem 1.200 pessoas. Eu não vou conseguir 1.200 de todas as pessoas à mesma hora felizes. No mesmo nível. No mesmo nível Não. de felicidade. Não. Né? Porque as pessoas têm suas dores individuais, seus momentos individuais. Não é? Mas eu achei super bacana essa palavra para o ambiente corporativo. E felicidade é diferente de você dar o chocolate para todo mundo todo dia. Totalmente diferente. Né? Felicidade é diferente. Vamos promover a felicidade. Não é assim. Não, isso sabe? aí é romântico. Isso. Essa não né? é a Vamos visão romântica da promover história, não. aquela historinha que bota bolinha verde, Não. bolinha, né? Bolinha vermelha, se você tiver. É. Isso, né, já se fala há muitos anos atrás, a história da bolinha, um bottom triste, bottom feliz, mas vai muito além Muito mais disso. profundo. Né? Muito mais profundo. E eu, desde do dia que eu vi, que eu paro a pensar isso, meu Deus, a gente passa muito tempo dentro da empresa. Né? Como ter essa palavra felicidade dentro do ambiente corporativo, que é um ambiente, muitas vezes, de cobrança, muitas vezes de resultado, muitas vezes, né, de luta, né? Muitas vezes, tá? Essa palavrinha, felicidade. Primeiro, a importância de desmistificar a palavra, né? Então, entender que existem também 4 palavras diferentes, que é felicidade, infelicidade, alegria e tristeza. Então, uma vida feliz, ela tem alegrias e tristezas, como uma vida infeliz também tem alegrias e tristezas. Então, essa é uma base importante de informação.
Segunda base de informação. A felicidade, segundo uma pesquisa de Harvard muito conhecida, é uma pesquisa que durou 75 anos, começou em 38, terminou em 2013. E foram entrevistar mais de 700 homens, entender como é que eles tocavam a vida, como é que conduziam suas famílias, amigos, etc. e tal. E ao final da pesquisa, viu-se que o seguinte, que felicidade acontece na vida de alguém quando ela dá qualidade às suas relações. Então, é outra base importante a gente se entender. São as relações. Relacionamentos, certo? Mas quais são os relacionamentos, então, que promovem felicidade? O primeiro é consigo mesmo. Aí tem a ver com a autoestima. Segundo relacionamento, não estou dizendo que é o segundo em termos de importância, mas os tipos de relacionamento. Relacionamento amoroso, tá? E aí pode ser, eu sou solteira, Gabi, aí faz o quê? Você está bem solteira? Ótimo, continua. Não deixa de ser um relacionamento amoroso. Não, é um relacionamento amoroso consigo, é um caso de amor consigo, tá? Então, relacionamento com os parentes mais próximos, relacionamento com o divino, cada um tem o seu, ou não tem, mas essa relação com o divino, ela já se entendeu que não se tira mais Deus da humanidade, da vida das pessoas. E o relacionamento no trabalho, no ambiente, o clima organizacional e o relacionamento com a atividade, com o seu trabalho. A sua relação, como a Ismênia falou. Eu gosto do que eu faço. Qual é a sua relação com o trabalho? É uma relação de escravidão ou é uma relação de prazer porque você coloca o seu talento para fora? Isso é uma coisa interessante porque de onde veio essa história da escravidão, né? Sabe de onde veio a palavra trabalho? A etimologia? A etimologia vem o seguinte, a palavra trabalho, ela vem de uma palavra chamada tripalium. 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 Três, palium, paus. Então, na Idade Média, existia um instrumento de tortura que era um tripalium. Eram 3 paus, um no centro e 2 cruzados, e os trabalhadores da época eram colocados no tripalium para ser açoitados. Então, a palavra latina, tripalium, que é a origem, ela deu o tom do trabalho nas línguas latinas. Ligando o trabalho à tortura, a sofrimento, escravidão, a coisa ruim, né? Carta de aforria, fui demitida, fui aforriada, né? Não é assim? Vamos embora. Aí chama o estagiário de quê? Escraviário. Aí começa você ter essas conotações de que segunda-feira é ruim, sexta-feira é bom, né? A gente sexta, mas a gente nunca segunda, né? Nunca segundou. Ninguém fala segundou. Segundou, tô chegando para trabalhar. Agora é interessante que a pessoa, quando está desempregada, fica louca atrás do emprego, né? É um paradoxo enorme. Aí você tá louco atrás do emprego. Quando encontra o emprego, acha ruim. Quer sextar. Quer sextar. Quer na segunda sextar. Ai, todo mundo em vez do melhor dia ser segunda-feira. Todo mundo que me pergunta, e aí, como tá? Eu disse, menino, tô naquele corre-corre, mas eu adoro. Graças a Deus, eu tô no corre-corre. É isso aí. Se não tiver corre-corre, não tem nada. Eu tenho que inventar. Eu tenho que inventar. Eu invento logo. Eu tenho que inventar. Se não tiver corre-corre para Ismênia, eu tenho que inventar. Então, assim, a gente tem que tirar da cabeça a ideia de que trabalho é um lugar de tortura. Trabalho é um lugar onde você exerce os seus talentos. É o canto onde você bota para fora as suas habilidades. É o canto que você mais bota para fora. Você passa mais tempo aqui, né, dentro, trabalhando. Então, tem que primeiro fazer uma ressignificação da palavra trabalho e do conceito que se tem de trabalho para que você possa ser feliz nele, no trabalho. Então, essas são as bases importantes. Terceira base importante tem a ver com as relações mesmo no trabalho. Então, a gente precisa aprender a fazer algumas coisas junto no trabalho. A gente tem que aprender a comer junto. Isso aqui se promove em relacionamento. Comer junto, aprender junto. A gente tem que beber junto, não necessariamente bebida alcoólica, mas beber qualquer coisa. Vamos tomar um café ali, um chá. Vamos tomar um negócio. Falar de assuntos pessoais. Encontrar ali, falar de uma coisa pessoal. Enfim, fazer as coisas juntos. Sair junto. Se divertir junto. Treinar junto. Então, a empresa, quando vai promovendo esses ambientes, ela vai tendo... né? Nosso PEC mais saudável. É isso. Ela vai começando a ter pessoas que sabem se relacionar. E relação no trabalho, ela não pode ser íntima. Ela tem que ser
tem que criar vínculos. Então, vínculo é diferente de intimidade. Na intimidade você tem problema, mas nos vínculos não. Então, vínculo de afeto. Então, eu me preocupo com a Ismênia, eu estou aqui, quero ajudar a Ismênia, eu não estou contra a Ismênia. Eu quero ajudar a Ismênia. Então, a gente tem uma relação interessante, porque eu gosto dela. A gente se relaciona bem. Então, a empresa que se relaciona, tá? Tirando o momento da execução das coisas, ela é uma empresa mais feliz, o clima é muito melhor. Você vê, a Heineken tem, já existe hoje no mundo, diretoria de felicidade. Chama-se CHO, Chief Happiness Officer. Olha aí. É um nível, né? É a um nível. que ponto chegou Isso. a atenção para a felicidade no ambiente corporativo? Muito. A Airbnb também tem, Google tem. Então, tem grandes empresas hoje no mundo que estão preocupadas com isso e elas promovem isso. Elas cuidam da saúde mental das pessoas. Cuidar da saúde mental não é colocar uma psicóloga todo dia na empresa, mas é você cuidar da saúde mental orientando os líderes como fazer uma reunião, não utilizar-se de comunicação violenta, explicar sobre o que é comunicação empática, né? Como dar um feedback. Isso tudo promove uma comunicação ajustada. E no que promove comunicação ajustada, promove conexão. Porque comunicação é conexão com o outro. E liderança é conexão com o outro. Então, é uma coisa que alinha com a outra. Então, quando você quer despertar a felicidade das pessoas, é fazer isso aqui. Claro que tem os detalhes, mas você vai arrumando o que está distorcendo. E o que está dando problema, ruído, né? É por isso também que o líder não pode ter, nas suas horas de trabalho, tantas coisas de operação. Exato. Porque senão essas coisas não acontecem. Quem vai olhar isso? É que a gente tem que ter muito cuidado com isso. É. Porque a operação vai tomando conta de você, vai tomando conta. E se naquelas horas não sobrar horas, né, de atenção a essas coisas, de líder, exclusivo de líder, essas coisas vão passando batido. Batido. Né? Quando então, já é um dia, já são 2, já são 3, já é de manhã, já é de tarde, já foi de noite. Já passou um mês. Já passou um mês, já passou um ano. Né? E o dia a dia vai tomando conta da gente, das obrigações, das responsabilidades. E quando você vê, passou. Já era. Então, é outro desafio do líder, a gente meio que seccionar nosso dia, né? Nossas horas. Dosar. Os horários, assim, né, de trabalho. Isso que você falou agora, Mariana. Quando o líder está muito preso na operação aqui, ele está com olhar para quem? Só para si, né? E para quê? Para si. Para si. Então, eu estou fazendo o meu operacional, eu estou cuidando das minhas coisas, das minhas demandas. Você não entendeu ainda sobre liderança. Me desculpa. Porque a sua função é olhar para os outros. Para você entender como é que está a demanda de cada um aqui e você atender. Então, sair da operação é estratégico. É estratégico. Claro que tem coisa que você tem que ficar... Né? Sim, que faz parte, não é isso? É. Mas o seu maior tempo tem que ser para o outro, dedicação para o outro. Os outros não vão lhe servir, é você que serve. Você que olha, você que percebe, você que chama. Né? Então, é uma delicadeza de trabalho. Não é uma coisa correria. Né? Como a gente diz, já está comentando agora. Correria. Tem que estar calmo, assim, tem que pensar, tem que ter o tempo para isso, tem que ter o tempo da avaliação. Você ser um grande maestro. Vamos lá. O maestro toca algum instrumento? Não, zero. Não. Ele segura uma... Eu fiz uma vez um vídeo sobre liderança e maestro. E no vídeo, a gente até postou, né, nas redes sociais, eu falo assim que quando eu era adolescente, eu ficava pensando, para que o maestro? O maestro faz nada, né? O maestro, a pessoa treina aquele instrumento, todo mundo ali sabe. Todo mundo sabe tocar. Ninguém está ali e não sabe tocar o violino. Ninguém não está ali e não sabe tocar. Sabe tocar, né? Sabe fazer. Mas sabe fazer individual. Individual. Sabe fazer muito bem feito. A harmonia é quem dá. A harmonia. A harmonia. Esse é o outro ponto importante da liderança. É cuidar da harmonia do time. Proteger o time. E se engaja.
Olha aí, desafio, viu, pra É. gente, viu? Diga mais, Ismênia, mais alguma Não, coisa? engaja e dá felicidade. E dá felicidade. Pra todo mundo. E dá felicidade. Você quer se sentir protegida no final da conta? Você quer se sentir protegida pelo pai, pela mãe, não quer? Com certeza. Então você quer se sentir protegida. O que é isso? Não sai dali daquele. Não sai. Tem um problema no seu time? Não sai pelos corredores falando do time, gente. Você está dando um tiro no seu pé. É como se estivesse cortando sua própria mão. Então não faz isso. Cuida do time. Ali. 4 paredes, cuida da pessoa. Ajusta. Se vai quebrar o pau ali, quebra o pau ali, mas arruma coisa em casa, dentro do seu ambiente. E não sai falando da pessoa por todo canto. Tá entendendo? Então, felicidade é esse contexto todo aqui. Você vê, ninguém disse que era para bater palminha, né? Eu não falei nem um minuto que tinha que entrar gritando, oba-oba. Não tem que fazer isso. Porque quando você precisa fazer isso, é porque a temperatura já não tá boa. Você precisa fazer essa forçação, Essa né? forçação Essa que muitas vezes não é nem do perfil do líder. O meu não é. Eu não sei fazer isso. Eu não sou animadora de auditório, não. Eu não sei chegar gritando, fazendo não sei o quê. Às vezes tem uma coisa, mas não é meu. Não é meu. Agora, jogar com a verdade, ser clara, transparente, aí sim, você pode contar comigo que a gente vai. Né? Mas é uma doação, é muito da verdade. Então, o líder tem que ser verdadeiro. Dá, não dá. O que mais, Ismênia? Alguma coisa? Não, se você deixar, eu vou passar a tarde Passa toda aqui, falando, eu passo também. perguntando. E eu acredito que é isso, a gente cumpriu o roteiro. Eu dei uma olhada assim, não foi na ordem, mas eu, tô comportada hoje. Tô comportada. Acho que é isso, minha gente, né? Foi ótimo. Tem um presente para você, Gabi. Ninguém pode sair daqui Muito sem a bom. gente dar esse presente Ganhei de a garrafinha? agradecimento. Tchan, 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 tchan. Será que é a tchan. garrafa? Não é só a Adorei. garrafa, é a garrafa com o Podpack. seu Com nome. meu nome, olha aqui. Olha aí. Personalizada. Muito Coisas bom. do marketing. Obrigada, doutora do marketing. Legal, Coisas do obrigada. marketing. Obrigada. Coisas do marketing. Muito bom. Usarei muito. Gabi, fala aqui pro pessoal como é que o pessoal te acha. Dê seu Tá. Instagram, Bom. como é que a turma quiser me tirar acha dúvida contigo. pelo Instagram. Tem meu telefone comercial também, então tem... Vai ter um arroba, Gabi. Vai ter o arroba, o meu arroba do Instagram, arroba Gabriela Didier. Gabriela normal, Didier, D-I-D-I-E-R. Então lá tem mensagem, pode mandar, quem responde sou eu mesmo. E... Não é uma Não é um assistente. ManyChat, não. Sou eu mesmo que respondo. E gosto de interagir com as pessoas mesmo e tá lá. Então, me encontra, as mentorias que eu faço são para líderes, então eu tenho foco realmente em liderança. E adoro, sou apaixonada por desenvolver gente. Que ótimo. E líderes principalmente, porque quando você desenvolve um líder, A ele toca em cadeia 10, toda 15, sai ganhando, a cadeia toda sai ganhando. Então, a gente foca no núcleo do assunto. É ótimo. Maravilhoso. E vocês, Ismênia? Eu... Como é que as pessoas vão lhe achar? Podem me achar no Instagram. Meu Instagram é @ismeniajordão. Ele é aberto, inclusive. Todo mundo pode entrar, me seguir. Cliente, corretor, fornecedor, parceiros. E gostaria de deixar uma mensagem para todo mundo que está escutando de procurar realmente o autoconhecimento, procurar informações, como Mariana falou no começo do nosso episódio, informações que estão disponíveis na internet, nos perfis, para cada vez mais se inteirar do assunto e a gente poder realmente fazer cada vez melhor e descer para a cadeia, porque nós estamos aqui para evoluir e fazer com que as pessoas também evoluam. Muito obrigada. É isso aí. Maravilha. E a mensagem que eu deixo, né, da conversa da gente hoje é sobre essa coisa da felicidade do trabalho. É fundamental, assim. É muito triste você ver uma pessoa... Ai, ainda bem, acabou o expediente. Ai, ainda bem, chegou sexta-feira. Ai, sabe? A mensagem que eu deixo é buscar ser feliz no trabalho. Se não está feliz,
sai, gente, sabe, vai embora, sai, né? Porque senão a vida passa. A vida passa, né? E quando você vai ver, o trabalho é bíblico. O trabalho dignifica o homem. É bíblico, né? Total. Você tentar ser feliz nas outras coisas antes também, ou deixar para lá ser feliz no trabalho, é quase impossível. Porque o trabalho existe uma coisa assim de realização própria. Autorrealização. Autorrealização, de se sentir capaz, de se sentir pertencente, de se sentir com propósito. Exatamente. Né? O trabalho, ele tem muito isso, sabe? Da pessoa se sentir... eu sirvo para alguma coisa útil, sabe? Eu tenho valor para aquelas pessoas, para aquela empresa, para aquelas famílias, aquela turma depende de mim, aquela empresa, aquele grupo, aquelas pessoas. Então, buscar ser feliz no trabalho, né? A gente às vezes está cansado, tá estressado, tá irritado, tem problema, não tem nada a ver com a coisa romântica. Não tem nada, né? Que tudo é lindo, tudo são flores, não tem nada a ver. Nada disso. É buscar ser feliz no que faz, né? Ser feliz no ambiente de trabalho, com as pessoas, com a equipe. Porque senão a gente vai passar uma vida toda vazia, assim, né? Não, quando eu sair do trabalho, quando der 18 horas, eu vou ser feliz. Né? Quando chegar a sexta, eu vou ser feliz. É hoje. Felicidade é agora. É aqui e agora. Teve uma vez que eu tive que dar uma palestra sobre felicidade à tarde. E pela manhã eu passei nos momentos mais difíceis da minha vida. Olha e fui só. dar a palestra de felicidade. Não tem nada a ver com a outra. Tá entendendo? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada a ver. Um dia dificílimo, uma situação bem única. E 2 horas da tarde eu estava dando a palestra de felicidade e positividade. Pronto. E ok. Tá aí. E tá tudo certo. Tá entendendo? E ninguém soube de absolutamente nada. Depois eu contei. Então é isso, pessoal. Segue a nossa empresa, Pernambuco Construtora, no Instagram. Se inscreve no nosso canal. Meu Instagram é Mariana Vanderlei 1. Contribui com a gente, né, nesse projeto tão bacana, tão sincero que a gente tem aqui dentro da nossa empresa. Então, muito obrigada. Obrigada. Foi massa.